What's up, everybody? Eu sou a sua teacher, Sabrina Possiol, professora do município de Governador Valadares. Estamos de volta com o nosso conteúdo de língua inglesa. Hoje nós falaremos sobre false friends, o falso cognato. O que seria isso, teacher? Já pode observar aqui que nós temos aqui o nosso queridíssimo, vou arredar para cá para você ver, quem é esse daqui desse nariz compridão aqui, ó? Pinóquio, ok? Por que nós usamos ele? Para você achar, às vezes, você acha que é uma coisa e é outra. Vamos ver? Vamos ver? Vamos lá. A lista a seguir se refere às palavras parecidas com o português, mas com significado diferente. Por que chama false friend? Porque eles estão mentindo pra gente. Observe que a palavra vai ser igualzinha à nossa escrita, mas não é a tradução, ok? Que parecem nos textos, busque observar, né? Sempre observar o contexto para identificar os false friends e faça inferências sobre o seu verdadeiro significado. Vamos observar a lista? Observe lá. Actually. Se a gente olhasse para essa palavra, a gente pensaria assim, actually seria atualmente? Na verdade, de fato, seria na verdade, de fato, não atualmente, ok? Appointment é compromisso e hora marcada. Não é apontamento, é compromisso, ok? Beef, carne de vaca, não só o beef que a gente tem. College, não é colégio, é faculdade, ensino superior, porque escola é school, ok? Costume, que é fantasia, traje, tipo, então não é um fantasia, é o costume, ok? Enroll, que é inscrever, ok? Matricular-se. Eventually, que é finalmente. Não é eventualmente, é finalmente, eventually, ok? Exit, que é saída, sair. Fabric, que é tecido, não a fábrica que produz o tecido. Então, fabric, que é tecido ou pano. Vamos para a próxima? Library. Library, livraria, teacher? Não. Livraria é bookstore. Library é biblioteca, ok? Lunch, almoço. Não lanche. Lunch, almoço. Notice, que é notar, perceber. Não notícias dos jornais. Então, notice, notar, perceber. Novel, não é novela. Novela é soup. Ok? Novel é romance, é algo sobre romance. Então, quando escrever uma novel, escrever um romance, ok? Parents, não é parente, é pais, ok? Police, é polícia. Só que observe ali, esse police que nós temos é tipo como se fosse a diretriz. Quando a gente chama o policial, a polícia, nós chamamos cops, ok? Prejudice, que é preconceito, não é prejudiciar ninguém. Pretend é fingir, acredite. Pretend é fingir. Quando você tem intenção de pretende fazer alguma coisa, você vai falar intend, ok? Push, empurrar. Então, push, empurrar. Realize, quando você realize, você não realiza nada, você percebe. Então, realize, você percebe se dá ou alguma conta de alguma coisa, ok? Resume, que é, no caso, recomeçar, né? Ou retornar para alguma coisa. Então, você resume para retornar alguma coisa. Senior quer dizer mais velho. Fala assim numa empresa que uma pessoa é sênior, é uma pessoa aí que já está há mais tempo, né? Um mais velho. Stranger, que é
desconhecido e estranho, ok? Support é apoiar, não é suportar, é apoiar, ok? Support. Vamos à próxima? Observe aí a nossa tirinha. Vamos de novo com a nossa tirinha. Vamos ver o diálogo aí dessa situação. Então, vamos lá. Oh, Paul, would you say we're happy? O Paul, no caso aí, né, a esposa, você poderia dizer se a gente é feliz? Aí ela responde, of course, we're happy. Sim, nós somos felizes. Vamos à próxima figurinha da nossa tirinha. Aí ele continua dizendo, Amen. Sometimes you can go through life not really knowing if you were happy or not. Eu quero dizer que às vezes a gente vai, né, na vida, né, sem saber de fato se a gente é feliz ou não. Vamos à próxima? And it's not until you look back on it years later that you realize you actually were happy. Então, antes que você aí não faz, quando você faz aí um review, né, um olhar para trás, o que você viveu esses anos todos, e aí você entende que você realmente é feliz, no caso aí, happy, ok? Então, observe o que eles continuam falando. Ela vira e fala, take my word for it, we are extremely happy. Olha, pega aí a minha palavra, eu estou te dando a minha palavra que nós somos extremamente felizes. Aí ele responde, that's good to know. Isso é bom saber. Então, observaram que nós temos algumas palavrinhas nessas tirinhas que vieram lá daquele quadro? Vamos à próxima. What is the relationship between the characters and the comic strip? Então, aí nós temos as perguntas que nós vamos fazer internamente para as nossas atividades. No caso dessa daqui, já te leva a refletir aí o relacionamento, quanto tempo de relacionamento que eles têm. Então, a tradução dessa frase é, né? What is the relationship between the cards and the comic? Né? O que seria a relação entre esses dois aí, personagens que nós temos dentro da nossa tirinha? Qual seria a relação dos dois? Normalmente seria um casal, né? Vamos ver quais as possibilidades de respostas? Possible answers, né? Nós temos aí as possibilidades de resposta, pode ser husband and wife, né? Que é o marido ou a esposa, brother and sister, tem muitos irmãos que vivem aí a vida toda junto, às vezes não se casaram, or friends, nós temos também pessoas que passam vidas inteiras com amigos, né? Então, pode ser esse tipo de coisa. Mas por que, professora, você está falando isso? Para, no contexto da situação, você tentar entender quem de fato é um e o outro, o que está acontecendo, o que eles falaram, qual o contexto daquilo. É assim que a gente consegue identificar os false friends. Porque se nós entendemos o contexto da situação, às vezes nem é necessário, de fato, ter aí a tradução de todas as palavras. Vamos à próxima? Então, vamos lá. A pergunta fala assim. Based on the text, what kind of relationship do you have? Então, do they have? I'm sorry. Baseado no texto, qual é o tipo de relacionamentos que eles tiveram? Então, quando você observar que você vai ter que fazer uma resposta, normalmente terá muito entre choose, escolha, né? Choose A ou choose B. Então, no caso aqui, nós vamos escolher ou A ou B. No A, nós temos a long-term relationship, que é uma relação aí de muitos anos, longa, ok?
Or B, a short-term relationship, que é uma relação, né, um relacionamento que foi curtinho. Qual seria esses dois? Se eles estão ali discutindo assim que, nossa, o que aconteceu nesses anos todos da nossa vida? Eles estão de cabelinho branco, já estão velhinhos. Então, no caso aqui, we are going to choose letter A. Nós vamos escolher, né, aí a situação da nossa letra A, ok? Observe só. Vamos à próxima. Observaram? Marcadinho aqui, ó. Toda vez que você coloca choose A or B, você simplesmente deu um xizinho na sua atividade. Vamos à próxima. The word realize, né? Da palavra realize. E a palavra actually, que nós tivemos ali naquele painel 3, que é a parte 3 da nossa tirinha, are examples of false friends. Each sentence below. Então, nós tivemos aí duas palavras, dois false friends, que é o realize and actually, ok? Nós tivemos com ela lá naquele quadrinho, mas vamos observar só. Vamos à próxima. What do they mean in a comic strip? O que eles quiseram dizer na nossa tirinha? Vamos lá? Choose the correct item or that's complete. Então, nós vamos escolher agora o que de fato significa aquela palavra. Qual é a tradução daquelas palavras, ok? Vamos à próxima. Nós temos ali, em português, realize is equivalent to realize. Realizar ou perceber? Se nós falamos que são false friends e essa realize aqui está muito parecido com o nosso idioma, então seria perceber, isso mesmo. Então, realize, perceber, ok? Vamos à próxima? Em português, actually is equivalent to, na verdade ou atualmente. Observe que actually está muito parecido. Então, na verdade, é isso daí. Então, actually, na verdade, ok? Vamos à próxima? Observe aí a situação que vai acontecer agora. According to the man in a comic strip above. De acordo com o homem que estava na nossa tirinha, que nós vimos acima, it's not until you look back on 8 years, né? Então, observe que antes que ele não olhasse todos esses anos, né? Passa later, that you realize you actually were happy. What does that mean? Então, o que ele quis dizer? Que, na verdade, esses anos todos, se ele não tivesse passado por esses anos todos que ele passou com ela, ele ainda não saberia se ele de fato é feliz, né? Se na verdade ele é feliz. Se ele não tivesse perguntado para a senhora do lado se eles são felizes. Então, de fato, ele queria saber disso. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele estava ali questionando para si mesmo o que de fato faz a pessoa feliz. Será que a gente tem uma pessoa do lado que é feliz ou que sabe que a gente é feliz, que pode dizer para a gente, confirmar que a gente é feliz? Então, esse texto leva você a entender dessa forma. What does it mean? Ok? Vamos à próxima? Dica. Vamos lá. Vamos pegar essa dica aí e anotar no caderninho, ok? Nós já fizemos essa introdução anteriormente, mas eu quero que você entenda que é assim que nós construímos um texto. Escreva primeiro o texto em português, faça a pesquisa da tradução que não conseguiu obter e a compreensão tente escrever, ter essa compreensão do como é escrever um texto nesse site Grammarly, para te ajudar nessa aventura. Então, eu mencionei nas outras aulas sobre esse Grammarly
E nós vamos agora observar de como ele é. Vamos entrar nesse mundo aí e observar como é. Vamos lá. Use your own word in Portuguese to explain it. Eu já falei isso em português, mas agora estou falando em inglês. Use as suas próprias palavras para explicar. Use your own word in Portuguese to explain it. Ok? Vamos à próxima? Observe aqui, esse é o site Grammarly. Observe aqui que vai ficar o texto, você já entrou no Grammarly, e aí você vai escrever as palavras em português. Elas não vão dar, elas vão te dar sugestões. Aqui vai ter caixas de sugestões para você. Então, o que seria interessante? Você já pesquisar a palavra em inglês. Então, se eu falei about my hair, se eu falei sobre o meu cabelo, então eu vou colocar aqui about hair. Que aí você já vai ver que ele vai construindo com você, te dando pronomes pessoais, te dando toda a estrutura física e vai ficar grifada exatamente aonde está errado. Vamos à próxima para vocês observarem. Observaram aqui? Let's talk about, que eu comecei a escrever. Let's talk about. Então, ali, ó, vocês já observaram que o próprio site vai dando aí uma estrutura do que está acontecendo ali. No caso ali, nós estamos falta do genitive case, nosso apóstrofo. Então, ele já te orienta no que você vai fazer, te dá sugestões de palavras. Às vezes você pode colocar ali no contexto uma frase ou um texto todo errado. Inclusive, eu quero chamar a atenção dos alunos que muitos dos textos que a gente procura aí no Google, né, faz aí uma Google Tradução. Se você pega essa Google Tradução e colocar nesse contexto aqui, você vai ver a quantidade de coisa errada que tem. Então, você pode fazer dessa forma. Ah, Titi, mas eu gosto do Google Tradutor. It's ok, não tem problema. Faça essa seguinte peneira. Escreva em português, depois traduza lá no nosso Google Tradutor, depois joga para cá. Você vai ver a mágica de você escrevendo. Tente comparar o seu texto em português com aquilo que você está escrevendo na língua inglesa. Observe que todas as vezes que você fizer isso, uma ou duas palavras ficarão fixadas e você, toda vez que olhar para ela, você vai entender que você é sobre aquilo, entendeu? Então, o caso dos false friends é muito usado no Enem, nessas outras provas que terão aí à frente. Então, às vezes, uma tirinha que coloca lá um false friend para te confundir. Aí é a hora de você perguntar, será mesmo que essa palavra significa isso? Como que você vai conseguir entender isso? Aprendendo a escrever em inglês, aprendendo a construir esse contexto das palavras e aprender que lá também tem coisa que parece com o nosso idioma, mas de fato não é, ok? Nas nossas atividades, nós temos aí uma lista de false friends. Clique, lá tem toda a lista que nós podemos colocar. Lógico que tem muita coisa, mas a maioria dos false friends estarão lá na nossa lista, nas nossas atividades, ok? E para acessar a plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Beijos e até a próxima. Bye!